ressalta a autoestima, renova relacionamentos e traz muita confiança. E nós conseguimos isso através da mastopexia com prótese. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber antes de realizar essa cirurgia. Um dos pontos mais importantes é definir a utilização ou não da prótese de silicone. A prótese confere um colo marcado, uma mama que chama mais atenção. Mas se o seu desejo for ter uma mama bem posicionada, nem sempre o uso do implante é necessário. Quando decidimos pela utilização do implante de silicone, sabemos que ele pode ser colocado acima ou abaixo da musculatura. Nós temos a glândula composta por pele, gordura, glândula e músculo. Então, quando nós temos um implante acima da musculatura, quem faz toda a sustentação desse implante é a pele da paciente. Portanto, se você é um paciente que tem a pele fina, a pele com algumas estrias, um certo grau de flacidez, essa prótese em cima do músculo tende a ter uma sustentação menor. Enquanto que a prótese atrás do músculo, nessa situação, quem segura o implante é a musculatura. Nós temos a médio e longo prazo uma sustentação maior. Por isso essa é a nossa opção na grande maioria dos casos. Além disso, implantes atrás da musculatura tendem também a fornecer um colo não tão demarcado quanto o implante em cima do músculo. Pensem, se nós temos um implante com uma cobertura adicional, se eu tenho mais tecidos cobrindo a prótese, eu não tenho aquela marcação tão exagerada. Enquanto que a prótese em cima do músculo, eu vou ter uma prótese mais evidente, uma prótese mais arredondada, que pode sim ser o desejo de algumas pacientes. Estas são algumas das vantagens e desvantagens. E como decidir qual que é o volume do implante ideal para você? Essa é uma dúvida tão comum e gera grande embate, grandes discussões entre o volume apropriado, qual que é o volume possível. Você sabia que quando nós utilizaremos o implante atrás da musculatura, nós precisamos usar do benefício desse músculo sustentar o implante. Esse músculo tende a manter o implante no local se o implante couber dentro da musculatura. Assim, mantenha-se a capacidade dele abraçar o implante e sustentá-lo a longo prazo. Mas, para isso, o implante não pode vencer a resistência da musculatura, fazer a tração da porção lateral do músculo e, assim, ocasionar o deslizamento da prótese lateral. Como nós evitamos isso? Nós usamos um instrumento que mede a base mamária, ou seja, sabendo a distância do ponto onde nós queremos que a prótese comece até onde a prótese termina. Nós teremos uma distância e essa distância deve representar também a base do implante. Através dessa medida, que é fundamental, a base mamária, nós temos um ponto de partida, através do qual nós vamos esmiuçar qual o volume apropriado para o seu caso. Também é necessário um certo conhecimento sobre o desejo do paciente, o colo mais marcado, o colo mais natural, e isso entra em consideração junto com a base do implante para definirmos o volume ideal. Ou seja, nós também não somos tão matemáticos assim, a ponto de medir tudo e não ouvir o paciente para determinar qual o volume apropriado. A medição da base mamária junto com o seu desejo vai nos conferir certos volumes do implante ideais para o seu caso, para termos a segurança de que esse implante sim vai estar bem posicionado a longo prazo. Mas doutor, e se eu tiver o desejo de usar implantes volumosos, qual o problema disso? O que isso pode acarretar? Inicialmente, implantes volumosos em pacientes com pouca distensibilidade, pacientes com mamas pequenas, podem ocasionar o surgimento de estrias. Além disso, implantes volumosos tendem ou a vencer a resistência do músculo ou a vencer a resistência do sutiã interno, uma das nossas grandes ferramentas de sustentação. Ou seja, implantes volumosos tendem a durar menos tempo, mas nem sempre o implante volumoso ele é proibido. Em algumas situações, nós precisamos fazer um aumento gradual até atingir o volume desejado, ou seja, se uma paciente tem uma base mamária estreita, uma distensibilidade da pele muito curta, nós temos que iniciar com volumes menores, entre 200 e 300 ml. Num segundo momento, depois que já se confecciona um espaço onde a prótese estará posicionada,
já temos um certo grau de flacidez, pode-se sim promover um aumento do volume do implante. Mas na cirurgia primária, aquela paciente que nunca teve prótese, que tem a mama menor, nós temos que pensar com cautela antes de usar implantes mais volumosos. Vamos falar de cicatrizes, um assunto que muitas vezes afasta a paciente de realizar uma mastopexia. Com técnicas mais avançadas, a cicatriz ela tende a estar cada vez mais bem escondida e de melhor qualidade. Hoje, o implante mamário pode ser introduzido e a mastopexia realizada com cicatrizes menores, mas uma das cicatrizes é inevitável, a cicatriz em círculo ao redor da areola. Isto porque a mastopexia é, por definição, o levantamento mamário. Para realizar o levantamento mamário efetivo, é necessário uma cicatriz circunferencial ao redor da areola. Outras opções de cicatrizes são em formato de T ou em formato de L, mas nem sempre a cicatriz ela é a escolha do paciente. Muitas vezes o grau de flacidez maior, mais significativo, leva a cicatrizes maiores. Mas doutor, conheço um colega cirurgião plástico que realiza sempre cicatrizes pequenas, é possível? Sim, isto é possível, mas quando realizamos cicatrizes menores, existe um certo grau de compensação tecidual, ou seja, existe um pregueamento, um enrugamento da cicatriz que tende a piorar a qualidade dessa cicatriz a médio e longo prazo. Ou seja, nem sempre uma cicatriz menor é uma cicatriz melhor e algumas vezes a extensão da cicatriz pode contribuir para que ela fique de boa qualidade. Em nossa prática cirúrgica, a grande maioria dos casos é realizada através de uma técnica chamada short scar, cicatriz curta do inglês. Ou seja, aquela cicatriz em T convencional ao longo de todo o sulco mamário raramente é utilizada em nossa prática, a não ser em casos de reduções de mamas muito significativas. A técnica short scar confere uma cicatriz em T com a parte de baixo da cicatriz bem escondida no sulco inframamário, que é a dobrinha da mama. Existe a possibilidade também da cicatriz em L, aquela cicatriz somente para a lateral da mama, deixando o decote completamente livre de cicatriz. Esta é a nossa escolha em casos de queda mamária pequena ou moderada, mas a qualidade da cicatriz vai depender principalmente da técnica empregada, do cirurgião que realizou o procedimento, dos tipos de fios utilizados, não apenas da extensão. E uma cicatriz maior, mas de boa qualidade e bem posicionada, muitas vezes passa imperceptivelmente pela mão do cirurgião e pela visibilidade e percepção do paciente. E essa cirurgia pode ser associada a outros procedimentos? A resposta é depende. Para procedimentos menores, como a lipoaspiração da lateral da mama, conferindo melhor contorno na sua região lateral, e procedimentos de menor porte, sim, essa cirurgia pode ser realizada. Agora, quando essa cirurgia é realizada com lipoaspirações, contornos corporais, abdominoplastia, depende do estado do paciente. O paciente precisa estar num peso apropriado, não ter doenças graves, não ser tabagista. E nós temos de ter uma perspectiva de terminar essa cirurgia em menos de 6 horas, somando a cirurgia do abdômen e a cirurgia mamária, que é um tempo conferido como seguro diante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e de outras entidades da medicina. Então, a realização deste procedimento de forma combinada, ela pode ser realizada se esse protocolo ele é cumprido. Algumas cirurgias mamárias de mastopexia são cirurgias realizadas em 2 horas, às vezes 3 horas, que é um tempo rápido para realizar-se essa cirurgia. Mas há outros casos onde a mastopexia pode levar 5, 6 horas ou mais. Ou seja, o grau de complexidade da mastopexia influencia diretamente na possibilidade de realizar junto com outro procedimento ou não. E na cirurgia com prótese, doutor, como é feita a sustentação desse implante? Sendo bem direto, existem 2 técnicas atuais que conferem uma enorme estabilidade para o implante: o sutiã interno e a alça muscular.
introduzindo um implante atrás do músculo, um segmento do músculo chamado alça muscular é preservado. E ele funciona como se fosse uma barreira, impedindo que o implante caia para a lateral da mama quando o paciente deita, por exemplo, e aumentando a sustentação a longo prazo. Em adicional, existe uma técnica chamada grip plane. Você sabia que o músculo peitoral, esse músculo da academia, do supino, este músculo que é o responsável pela sustentação do implante. Mas existe um músculo chamado peitoral menor, que é um músculo abaixo do músculo peitoral maior, que também contribui para a sustentação. Também utilizamos esse músculo numa técnica chamada grip plane, ou seja, a estruturação do implante atrás do músculo confere uma estabilidade a longo prazo muito superior ao implante em cima da musculatura. E por isso é a nossa preferência na sustentação a médio e longo prazo, na utilização do implante nas mastopexias ou nas mamoplastias de aumento. Mas, se você realizou uma mastopexia e utilizou o implante em cima do músculo, não se decepcione. Essa técnica também é indicada em alguns casos, principalmente para mamas onde o implante ele é menor e onde pacientes já realizaram múltiplas cirurgias ou quando o músculo não é uma opção por estar comprometido, ou seja, há indicações de mastopexia com prótese por cima e por baixo da musculatura. Você certamente ouviu que quem realiza mastopexia não pode elevar os braços, pentear o cabelo, escovar os dentes, mas hoje em dia temos uma recuperação rápida e essas atividades fazem parte do alongamento do músculo peitoral. Você sabia que quando introduzimos um implante atrás do músculo, esse músculo tende a inchar, tende a edemaciar. E o alongamento da musculatura faz parte do processo de recuperação e vai diminuir a sua dor no pós-operatório. É por isso que encontramos na internet diversos vídeos de pacientes elevando os braços no pós-operatório imediato. Isto não é apenas um marketing da cirurgia, mas um exercício de fisioterapia que faz parte da recuperação e faz parte da diminuição da dor do paciente. Ou seja, essa cirurgia ela te traz independência para fazer as refeições, para fazer atividades básicas do dia a dia. Ela traz restrições em relação a exercícios físicos dos membros superiores, como atividades onde você eleva um peso maior do que 10 a 15 quilos. Ou seja, esta cirurgia não tem tantas restrições de movimento quanto você imagina. Mas e atividade física, doutor? Eu treino, não quero ficar sem treinar. O retorno à atividade física, ele é gradual e ele é iniciado pelos membros inferiores. Ou seja, iniciamos com atividades como corrida, bicicleta ou musculação para membros inferiores. Essas atividades só não são liberadas imediatamente porque elas causam aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca e aumentam o inchaço na região da mama. Mas em torno de 15 a 20 dias depois, caso não haja nenhum empecilho no processo de cicatrização e na recuperação do paciente, essas atividades já são liberadas em baixa intensidade e vão aumentando progressivamente. Em nossa rotina, liberamos para a musculação para membros inferiores em torno de 30 a 35 dias no pós-operatório. E atividades como musculação para membros superiores em torno de 60 a 75 dias depois da cirurgia. Muitos pacientes realizam atividade física de impacto, como futebol, vôlei, entre outras. O impacto na região da cirurgia tende a causar traumas, dores e deve ser evitado por pelo menos 90 dias do pós-operatório. Ou seja, existem atividades físicas que são liberadas de forma precoce nesse procedimento para que não haja comprometimento do estado físico, da massa magra do paciente, e muitos pacientes realizam treinamento, se preocupam muito com isso e consideram isso inclusive uma restrição para realizar a sua cirurgia. Mas é importante que eles saibam que o retorno ele é gradual e, se for feito de forma progressiva, não compromete a sua cirurgia de mastopexia com ou sem prótese. Quer conversar mais com a nossa equipe sobre a mastopexia? Nos deixe conhecer melhor o seu caso. Temos 3 modalidades de consulta: consulta presencial, consulta online e consulta prática. E você pode agendar elas agora mesmo.
através do nosso Instagram, @Dr. Maurício Pilger, ou do WhatsApp que está descrito na descrição desse vídeo. Nós estamos te esperando, seja bem-vinda à nossa clínica.